Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantan Vande Guru Paramparan. Om. Até aqui, nós vimos os seguintes tópicos do Tattva Bodha, que são nomeados Sadhana Chatushtayam, as qualificações quádruplas, Shariratrayam, os três corpos, Avasthatrayam, os três estados de experiência, e finalmente Panchakosha, ou Kosha Panchakan, as 5 camadas de personalidade de um indivíduo. E também vimos que Shariratrayam e Kosha Panchakan se referem à mesma personalidade. O próprio Shariratrayam, visto de outro ângulo, é chamado de Kosha Panchakan. Então, Shariratrayam e Kosha Panchakan são praticamente a mesma coisa. A mesma personalidade é dividida a partir de 2 normas de divisão diferentes. Hoje iremos para o próximo e importante tópico do Tattva Bodha, ou seja, Atma, que é traduzido em português como ser, com S maiúsculo. Algumas pessoas o traduzem como alma, mas eu gostaria de evitar essa tradução, porque isso criaria confusão. Porque a palavra alma é usada com significados diferentes em contextos diferentes, e isso criaria problemas. Então evitaremos a palavra alma. Usarei a palavra Atma. Algumas pessoas usam a palavra Atman. Seja Atman ou Atma, ambas são iguais. Hoje estudaremos este tópico. Dos tópicos anteriores, ficamos sabendo que os 3 corpos, Shariratrayam, são feitos de matéria. Se você lembra da nossa discussão anterior, dissemos que o corpo grosseiro é feito de elementos grosseiros, Panchabhutani. E como os 5 elementos são apenas matéria, o corpo grosseiro é feito de matéria, e então é de natureza material. Natureza material significa um produto da matéria. Em sânscrito, podemos traduzir matéria como bhutan e material como bhautikan. O Sthula Shariram é Panchabhautikan, material por natureza. Similarmente, vimos que Sukshma Shariram, ou corpo sutil, também é composto de 5 elementos sutis. A única diferença é que Sukshma Shariram é feito de elementos sutis, mas isso também é Panchabhautikan, e portanto de natureza material. Então, o corpo grosseiro é material, o corpo sutil é material, Panchabhautikan. E da mesma forma, vimos o corpo causal. Vimos que ele não é nada mais do que a forma mais sutil da matéria, porque o corpo causal é apenas a forma semente do corpo grosseiro e sutil. Antes que os corpos grosseiros e sutis sejam gerados, eles deveriam existir em forma potencial. Pela lei de conservação da matéria e energia, antes de Srishti, os corpos grosseiros e sutis devem ter existido na forma potencial. E esses corpos grosseiros e sutis potenciais são chamados de corpo causal. Então, o corpo causal também é o quê? Apenas matéria potencial. Assim, Karana Shariram também é material. Portanto, a que conclusão chegamos? Shariratrayam é de natureza material. Em sânscrito, Jadan. Em sânscrito, a matéria é chamada de Jadan. E uma vez que entendemos que os 3 Sharirams são Jadan, temos que derivar alguns corolários importantes. E quais são eles? Qualquer matéria ou material é de natureza inerte. E o que você quer dizer com natureza inerte? De acordo com o Vedanta Shastra, a definição de inércia é
aquilo que não tem consciência. É importante. Aquilo que não tem consciência e aquilo que não pode produzir consciência. Em sânscrito, dizemos que não é Chaitanya Gunakan nem Chaitanya Janakan. Chaitanya Gunakan significa que não tem consciência própria. E Chaitanya Janakan significa que não pode produzir consciência, não pode gerar consciência. E como Sharira Trayan é Jadan, é material em natureza, então não tem consciência, não produz consciência. E de acordo com o Shastra, esses 3 Sharirans, por natureza, são não sencientes. Os 3 Sharirans, por natureza intrínseca, são inertes, sem consciência e de natureza insenciente. O que significa que não apenas o corpo é inerte e insenciente. De acordo com o Shastra, a mente também. E a mente faz parte de qual Shariram? A mente faz parte de Sukshma Shariram. Então a mente também é matéria inerte e, portanto, insenciente. Então, de acordo com o Vedanta, a mente não tem consciência própria. A mente também não pode produzir consciência. E quanto à Karana Shariram, também é matéria insenciente. Então, os 3 corpos são intrinsecamente insencientes. Tasmad Bhautikatvat. Sharira Trayan Jadan, Bhautikatvat Jagatvat. Este é o corolário que obtemos do estudo dos 3 corpos. Mas mesmo que este seja o corolário lógico, descobrimos que na nossa experiência é ao contrário. Mesmo que os 3 corpos sejam logicamente insencientes, eu experimento 3 corpos como sencientes. Chetana Sthula Shariran. Eu experimento o corpo como um corpo consciente. Consciente do ambiente, consciente da picada do mosquito, consciente da temperatura. Da mesma forma, também experimento a mente como muito consciente. Resumindo, Sharira Trayan é experimentado como algo senciente. Mas, logicamente, Sharira Trayan é algo insenciente. E agora, como você concilia esses 2 pontos? Logicamente, Sharira Trayan é insenciente, mas experiencialmente, Sharira Trayan é senciente. E então, como você resolve essa aparente contradição? O Vedanta Shastra diz que isso é possível. Suponha que você conheça uma pessoa que é extremamente pobre, e ela chega em um local com muitos enfeites, ornamentos. Você sabe que ela não tem uma única torta, e ela vem com um casaco, terno, botas, ornamentos. Então o que você vai dizer? Não precisamos de um doutorado para chegar à conclusão. Se a pessoa não tem, e se ela ainda usa, se ela é pobre e ainda parece cheia de ornamentos, então eles devem ser emprestados. É muito simples. Por exemplo, se uma pessoa é naturalmente feia e de repente ela parece maravilhosa, é por causa do quê? Por causa da beleza emprestada. É o que chamamos de maquiagem. É muito simples. Da mesma forma, o Shastram aponta que Sharira Trayan não tem Swabhavika Chaitanyam, não tem consciência natural. Então Sharira Trayan tem Aganthoka Chaitanyam, consciência emprestada. E com consciência emprestada, esses 3 Sharirans estão se pavoneando como pavões, com muito orgulho. Caso contrário, não haveria diferença entre uma estátua e nosso corpo físico. A estátua também é feita de elementos químicos, e este corpo também é feito de elementos químicos. Do ângulo chástrico, dizemos Panchabhutas, e do ângulo científico, dizemos que o corpo é feito de elementos químicos. Bioquímica.
Mas como que é que um desses pacotes de elementos químicos é inerte e esse outro pacote de elementos químicos é senciente? A única razão é que este desfruta de consciência emprestada. Então, quais são os estágios de desenvolvimento do raciocínio? Primeiro dissemos Shariratrayan Bhautikam, portanto, Sharirantrayan Jadan. E dissemos que eles parecem sencientes. E então, Shariratrayan tem consciência emprestada. Assim como em um banco, um empréstimo só é possível quando há um credor, então nós precisamos de uma consciência, como se fosse um banco, que deve emprestar senciência. E este credor, que é a consciência, é o quarto fator na personalidade humana. Então, este emprestador de consciência é o quarto fator. E quais são os outros três fatores da personalidade humana? Primeiro, Sthula Shariram. Segundo, Sukshma Shariram. E o terceiro, Karana Shariram. E além desses três fatores, há um quarto fator, que é o emprestador da consciência. E agora a questão é, o que é esse fator? Quem é o emprestador dessa consciência? E nós dizemos Atma. Então, Atma é o quarto fator na personalidade humana, que é o emprestador de consciência aos três primeiros fatores, que são Shariratrayan. Então podemos dizer que Atma faz Shariratrayan brilhar com consciência. Atma torna Shariratrayan vivo com consciência. E Atma torna Shariratrayan senciente com a consciência. Se eu tiver que dar uma comparação aproximada, eu usaria a eletricidade, que faz uma lâmpada brilhar. Porque você sabe que a lâmpada não pode brilhar sozinha. Você sabe que o filamento não brilha sozinho. Então, além da lâmpada e do filamento, há outro princípio chamado eletricidade, que faz o filamento brilhar. E por meio do filamento, ele também torna a lâmpada brilhante. Mas há uma coisa. A parte eletricidade é invisível. Apenas o filamento e a lâmpada brilhantes são visíveis. Então, a lâmpada e o filamento visíveis são feitos brilhantes por causa da eletricidade invisível que está abençoando esta lâmpada. Similarmente, muitas lâmpadas estão ouvindo o Vedanta. Lâmpadas de tamanhos diferentes. Lâmpadas de quarto, lâmpadas de lanterna, lâmpada grande. Todas essas lâmpadas de tamanhos e formas diferentes, uma longa, uma arredondada, uma achatada, todas estão brilhando com luz. Brilhantes com vida, por causa do princípio invisível chamado Atma. Agora, temos que descobrir qual é a natureza deste Atma, o princípio que abençoa. De fato, é assim que começa uma das famosas Upanishads, Kena Upanishad. Kene Shitan Patati Preshitan Manaha, Kena Pranaf Pratamaf Praiti Yuktaha, Kene Shitan Vachamiman Vatanti Chakshuhu, Shrotran Kau Devo Yunakti. Ei Guru, como pode esta lâmpada brilhar? Por causa de qual princípio? Kau Devaha. Na Kena Upanishad, Atma é chamado Devaha. E agora, veremos os fatores importantes do Atma. E o primeiro fator do Atma é Atma Chaitanya Swarupa. Atma é da natureza da consciência. É um princípio não material. E por que dizemos isso? Porque se Atma também for outra matéria, o que acontecerá? Você consegue adivinhar? Se Atma for outra matéria, como os três Sharirans, Atma também será Jadan. E Atma terá que tomar emprestada a consciência de algum outro princípio.
Então você encontraria um mutuário tomando emprestado de outro. Como a Índia pegando emprestado da América e emprestando ao Vietnã. Sendo Atma o credor original, Atma não deveria pegar emprestado a consciência de outro lugar. Isso significa que Atma é de natureza não material. Em português usamos a palavra espírito, ao contrário da matéria. Diz-se que Atma é da natureza espiritual. Mas eu evito a palavra espírito, porque não tenho certeza se você tomará o espírito correto. E então, qual é a primeira característica do Atma? Atma é um princípio não material, princípio espiritual, da natureza da consciência, Chaitanya Swarupa, ou Chid Rupaha. Estas palavras você já pode ter ouvido. Nos versos de oração, elas são introduzidas. Chidrupi para Devatha Bhagavati Shri Raja Rajeshwari. Chidrupi. E qual é a próxima característica? Atma Swatantraha. Atma é Swatantra, um princípio independente, porque é da natureza da consciência, que não depende da matéria para sua produção ou existência. Então a consciência não depende da matéria para sua existência ou para sua produção. Você entende? Antes eu disse que a matéria não tem consciência. Se a matéria tivesse consciência, então a consciência dependeria da matéria. Se a matéria produzisse consciência, então a consciência também dependeria da matéria. Mas já que a consciência não pertence à matéria e não é produzida pela matéria, a consciência é uma entidade independente. Não depende da matéria nem para a produção, nem para a existência. Em sânscrito, Swatantraha, princípio independente. E depois, qual é o terceiro fator? O primeiro é Chaitanya Swarupaha. O segundo é Swatantraha, ou entidade independente. E qual é o terceiro fator do Atma? O princípio consciência. Como Atma é de natureza não material, ele não tem qualquer um dos atributos pertencentes à matéria. Na verdade, qualquer atributo que você conheça é um atributo pertencente à matéria e é percebido diretamente ou pelos olhos ou por algum outro instrumento. Todos os atributos que conhecemos pertencem à matéria. Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. Eles pertencem aos 5 elementos: Akasha, Vayu, Agni, Apaha, Prithvi. Os 5 elementos e os 5 elementais, ou seja, seus produtos. Eles têm os atributos como Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa e Gandha. E Atma é livre de todos esses atributos. Então, Atma é Nirgunaha. Não tem atributos nem propriedades. E esse é o terceiro fator. E qual é o quarto fator? Uma vez que Atma não depende da matéria, ou Shariratrayan, para sua existência ou produção, então mesmo quando a matéria perece ou entra em colapso, Atma, o princípio consciência, continua a sobreviver. A eletricidade continua existindo, mesmo depois que a lâmpada é destruída. A eletricidade ainda está ali. Mas se você não percebe o brilho da lâmpada, não é porque a eletricidade esteja ausente, mas é porque a lâmpada queimou. O filamento desapareceu. Se você tiver alguma dúvida, é só colocar o dedo. Moksha imediato. É a realização direta da eletricidade. Então, a não manifestação da eletricidade em forma de luz não significa não existência da eletricidade.
Como a lâmpada é destruída, a luz, que é a manifestação, para, mas a eletricidade continua a existir, em forma não manifesta. Da mesma forma, quando a matéria Shariratrayam entra em colapso, Atma, o princípio consciência, continua a sobreviver. Então, Atma Nityaha. Atma Nityaha. Se você quiser colocar a mesma coisa em uma linguagem científica, os cientistas apontam que o universo é quadridimensional e dizem que 3 são dimensões espaciais e a quarta é dimensão temporal. A partir disso, chegamos a saber que o tempo é a propriedade da quarta dimensão do universo material. Mas a consciência, sendo não material, não tem propriedade de tempo também. Ela está além do tempo, não condicionada pelo tempo, não localizável em termos de tempo. Em linguagem simples, Mithya, ou Kalatritaha. Sandranadava bodhatmakamanupamitam Kaladeshavadhibhyam Nirmuktam Nityamuktam Nigamashata Sahasrena Nibhasyamanam. Kala Atritaha, Nityaha. E quais são os fatores vistos? Chaitanya Swarupaha, Swatantraha, Nirgunaha, Nityaha. E o quinto fator, e se sobrevivermos como estudantes, ainda veremos o sexto, mas o quinto fator é que como o tempo e o espaço estão intimamente interligados, e já que Atman não é limitado pelo tempo, então invariavelmente ele não é restringido, não é condicionado, não é circunscrito pelo espaço também. E portanto é Sarva Gatha. Então, Atma não está localizado no Shariratrayam. Ele está por trás, por assim dizer, do Shariratrayam também. E também significa não apenas por trás do Shariratrayam, mas também por trás do Shariratrayam. Assim como a eletricidade não está atrás apenas de uma lâmpada, na verdade, a mesma eletricidade está por trás de todas as lâmpadas. E não apenas por trás de todas as lâmpadas, mas entre as lâmpadas ela também está. Só que ali não vemos porque não há lâmpada. E, similarmente, Atma Sarvagataha, ou Sarvavyapi, está por trás de todos os Shariratrayam. Os corpos são muitos, e de diferentes formas também. Com uma lâmpada pequena, lâmpada grande, temos o pequeno Shariratrayam, ou Shariratrayam grande, ou seja, corpo de formiga, corpo de elefante. Mas atrás da formiga e atrás do elefante existe Atma. Atma Sarvagataha. E por último, veremos mais um e concluiremos este tópico. Se Atma é um princípio de consciência por trás de todos os corpos, Atma tem que ser apenas um, embora os corpos sejam muitos. Então, Atma Ekaha, Atma Advaitaha, Adviteyaha, não dual. E assim, este Atma é o quarto fator na personalidade de cada indivíduo. E, curiosamente, muitos estudos científicos estão acontecendo no campo da consciência. A consciência é o princípio mais misterioso. E os estudos são feitos e as pessoas estão dizendo coisas diferentes. E há alguns cientistas que fizeram declarações que são muito próximas do ensinamento védico. Apenas para você apreciar,
Eu lerei uma ou duas passagens, só para mostrar que a ciência também está se aproximando. Há um grande cientista, Erwin Schrödinger. Ele diz: a consciência nunca é experimentada no plural, somente no singular, e em tal, o plural é desconhecido. Há apenas uma coisa, e é isso que parece ser uma pluralidade. Mas é apenas uma série de diferentes aspectos desta única coisa. E essa aparência é produzida por um engano, a Maya indiana. Ele diz que Maya é indiana, mas nós dizemos que Maya também é americana. Bem, de qualquer forma, Maya indiana. Erwin Schrödinger. E também Max Planck, outro cientista bem conhecido. Ele pergunta: você acha que consciência pode ser explicada em termos de matéria e sua lei? Ele diz: consciência eu considero fundamental. Eu considero a matéria. Ele está indo um passo além. Eu considero a matéria como derivada da consciência. Lembrando Gaudapada Karika. Eu considero a matéria como derivada da consciência. Não podemos ficar por detrás e observar a consciência. Tudo que falamos sobre, ou tudo que consideramos como existente, postula a consciência. Max Planck. Eu lerei mais um. Professor George Wald. Outro ganhador do Prêmio Nobel. Embora a consciência seja a condição essencial de toda a ciência não pode lidar com ela. A própria consciência está fora dos parâmetros de espaço e tempo. Lembrando a Upanishad. A consciência está fora dos parâmetros de espaço e tempo que a tornariam acessível à ciência. Essa percepção traz uma consequência enorme. A consciência não pode ser localizada, mas mais do que isso, ela não tem localização. Como estes, cada vez mais pessoas estão falando sobre isso. E infelizmente temos que validar o Vedanta através dessas pessoas, porque as pessoas respeitam a ciência. Mas não importa, este é o Atma. Agora iremos ao tópico sobre Atma. Como essa consciência não material é chamada Atma, o Shariratrayan, que é material, é chamado Anatma. Shariratrayan é chamado Anatma, que é de natureza material. E a consciência não material é chamada Atma. Este é o primeiro passo no estudo vedântico. É Atma, Anatma, Viveka. É entender que existem 3 fatores dentro da faixa de Anatma e um fator conhecido como Atma. E eu, o indivíduo, sou uma mistura do material, Anatma, e do Atma, não material. Anatma, limitado por tempo e espaço, e Atma, que está além do tempo e espaço. Então, aprender isto é a primeira lição do Vedanta. E para maior apreciação do Vedanta, temos que fazer alguns exercícios, algum sadhana ou alguma disciplina para aprofundar o ensino. E o que é isso? Eu disse que a palavra Atma significa literalmente ser. E ser significa o quê? Eu. Ser significa eu. E naturalmente, a palavra Anatma significa o quê? Se Atma significa eu, Anatma significa não eu. E usando esta expressão, Atma, Anatma, o que as Escrituras querem que façamos é que treinemos. Nós devemos treinar para assumir Atman como eu. É um novo treinamento. Devemos nos treinar para reivindicar, assumir o Atma como eu. Porque a palavra Atma significa o quê? Ser, eu. E também as Upanishads, ou Vedanta,
ensinam que devemos treinar gradualmente para renunciar à nossa identificação com o aspecto material, perecível e incidental anatma. E então, desidentifique-se de anatma e aprenda a se identificar com Atma. Em sânscrito, Anatma Abhimana Tyagaha, Atma Abhimana Nishta. Este é um novo treinamento a ser praticado por buscadores védicos. E de fato, todos os sadhanas védicos são destinados a esta troca de identificação. E se alguém pedir os seus dados biográficos, data de nascimento, data de morte não, data de nascimento, data de formatura, data de casamento, data do nascimento do primeiro filho e todas as outras coisas. Na verdade, todos os nossos dados biográficos são dados biográficos orientados para o Shariratrayam. Shariratrayam Pradhana, dados biográficos. E mantém esses dados biográficos para as transações mundanas. Mas dentro de você, uma transformação deve ocorrer. E o que é isso? Os dados biográficos são apenas para as transações mundanas, para o bem do mundo. Mas meus dados biográficos reais são o quê? Lembre-se dos 6 fatores. Aham Chaitanya Swarupaha, princípio consciência. Aham Swatantraha, uma entidade independente. Aham Nirgunaha, sem atributos. Aham Nityaha, eterno. Aham Sarvagataha, permeando tudo. Aham Ekaha, não dual. E então, esta reivindicação de meus dados biográficos reais é reivindicar meus direitos de nascença. Swaraj é meu direito de nascença. Eu o reivindicarei. E só quando eu aprender a reivindicar, então os ensinamentos védicos posteriores poderão entrar. Isso significa que mais ensinamentos védicos estão por vir. Isso não acaba aqui. Então, esta é a primeira lição. E agora a questão é, como posso me treinar para isso? Para este treinamento, as escrituras fornecem um método, ou upaya. Um upaya é dado para auxiliar neste treinamento. E o upaya é chamado Drik-Drishya Viveka. Drik-Drishya Viveka é a metodologia de treinar a mente para negar o anatma material. Você pode usar o anatma material, mas reivindicar o atma não material. Nós não dizemos que você não deve usar um veículo. Apenas dizemos, não assuma que eu sou o veículo. Consegue ver a diferença? Eu uso uma scooter, mas eu não sou a scooter. E como é esse método? Este método envolve a aplicação de 2 leis importantes, leis fundamentais do Vedanta, teoremas do Vedanta. E como é isso? Sou diferente de tudo o que experimento. Sou diferente de tudo o que experimento. Esta é a lei número 1. Você conhece a lógica por trás disso? Tudo o que eu experimento é um objeto experienciado. Eu, o experimentador, sou o sujeito. Então eu, o sujeito experimentador, sou diferente de tudo o que é o experimentado, o objeto. Esta é a lei número 1. Então, eu experiencio um ventilador e eu não sou um ventilador. Eu experiencio um macaco e, graças a Deus, eu não sou um macaco. Eu experimento o mundo inteiro e eu não sou isso. Entendendo isso, se o mundo que eu experimento não sou eu, significa que eu experimento meu corpo e eu experimento minha mente. E o corpo e a mente também são objetos da experiência.
E eu sou o experimentador do Shariratrayan. Então, Shariratrayan é o objeto da minha experiência e eu sou o sujeito por trás do objeto experimentado. Sou sempre o observador, nunca o observado. Esta é a lei número 1. E a segunda lei a ser usada é esta. Eu, o experienciador, estou livre dos atributos dos objetos experienciados. Eu, o experienciador, estou livre dos atributos dos objetos experienciados. E, de fato, todos os atributos que eu experiencio pertencem ou ao mundo experienciado, ou ao corpo experienciado, ou à mente experienciada. Então, todos os atributos conhecidos pertencem ao Anatma material. E então, o que é Atma? Eu sou o conhecedor dos atributos. Por isso, livre de todos esses atributos que são conhecidos. Manobuddhi ahankara chittani naham nachashrotra jivhe nachagrana netre nachavyoma bhumir natejo navayoho chidananda rupaha shivoham shivoham. Assim, ao aplicar essas duas leis, sou diferente de tudo o que experimento e estou livre dos atributos dos objetos que experimento. Então, sou Chaitanya Swarupa, Swatantraha, Nirgunaha, Nityaha, Sarvagataha, Ekaha, Atma Asmi. Você pode praticar até a próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.